E hoje nós vamos mergulhar na energia de Deméter. Essa energia que também faz parte de toda mulher traz a força da grande mãe, a força da orientadora, a que faz tudo crescer e evoluir, né? Fortíssimo esse arquétipo. E eu já vou começar falando que esse é um arquétipo, né? Deméter é um arquétipo, lógico, intimamente ligado com a mulher, né? Como todos os outros, mas é o arquétipo que foi o mais forte colocado para a mulher, né? Ele vamos dizer assim, quando se pensa em mulher, né? Ele é um dos primeiros que vem a mente, né? Como a mãe, né? A mulher, o feminino ligado a mulher grávida e a mãe, e ao mesmo tempo na nossa cultura, todo o nosso desenvolvimento, ele foi o arquétipo mais saudado, né? É o arquétipo isso. Foi o arquétipo mais aceito, mais venerado e que as mulheres têm mais conforto no se colocar nessa postura. Então, por eras e eras, o arquétipo Deméter foi o que mais foi fortalecido para o feminino. Tá? Desde que ela não faça sexo, mas tudo bem. Desde que ela seja mãe de Cássia, a mãe, né? Que ele é intimamente ligado com o próprio arquétipo de Maria, né? Que foi o mais aceito. Mas a Deméter mesmo, né? O arquétipo Deméter para o mito grego, né? Para os gregos, ele não tem essa mesma conotação, né? Que foi a mãe vista como a mãe católica ou a mãe casta, a mãe pura, né? Que é colocada numa dominação do feminino, né? Para frente. Isso veio muito depois. Então, é bom entender que por isso que o arquétipo Deméter é forte, porque ela carrega a mãe como a mãe natural, né? Aquela que faz crescer e dar a vida. Então, por isso que essa energia ela é tão forte para a mulher, né? Ela é tão ativada nas mulheres, na maioria das mulheres, claro que sempre tem algumas que não tem tão forte, mas ela é muito ativada na maioria das mulheres e ao mesmo tempo tão problemática, porque quando a gente ativa muito um lado e tira os outros, lembra que nós falamos que foi tirado muito da mulher a Afrodite, né, que é a própria sexualidade, a Hera foi ferida, então quando você exalta Deméter e tira a Hera, tira a Afrodite, acaba desequilibrando Perséfone, que são, quando eu coloco elas assim, porque elas são as que são mais ligadas com as deusas vulneráveis, tá? As deusas vulneráveis, como nós vimos, Deméter é deusa vulnerável, e elas falam sobre as relações, né? Sobre o feminino e o relacionar-se no mundo, entre aspas, papel no mundo. Então, quando a gente se relaciona, a gente tem uma evolução, a gente tem um aprendizado, a gente está agindo no mundo de alguma forma. E aqui as deusas vulneráveis falam do feminino e a sua ação no mundo. Então, por isso que eu falo desses papéis que ativaram muito Deméter e ao mesmo tempo trouxeram algumas chagas para elas, né? Deméter é muito aceita, né? As outras, sendo mais rejeitadas pela sociedade, acabam mutilando o feminino, né? Porque é até sem nexo, né? A mulher, ela é venerada como mãe, mas o sexo é tabu, não se fala nisso, né? A energia de Afrodite não é aceita. É aceita a mãe, aquela que já tem o filho grande. A parte de quando ela, antes de ser mãe, né, não existe. Não existe, né? Então, é um feminino que está sendo mutilado mesmo. Sim. Né? Então, o olhar então, o olhar de reconexão dessa energia Deméter é entender toda a potencialidade dela e colocar ela no grupo, no conjunto com as outras. Não deusificá-la como se Deméter fosse a melhor força do feminino.
E aí a gente vai ver o que isso acarreta, como isso é ruim para as mulheres, tá? Porque ao mesmo tempo que só lembrando, aos mesmos tempos que estão mais feridas, a gente tem que alertar que não é uma coisa ruim, é bom para a mulher, a gente tem que alertar que as que são muito colocadas muito como a melhor coisa para a mulher, elas também têm que ser olhadas, que elas também têm seu lado negativo e precisa ser visto. Porque o equilíbrio é sempre a melhor postura, a melhor forma de se reconectar o que é o verdadeiro feminino, né? E fazer mesmo a nossa evolução, trazer mesmo a nossa consciência, nosso feminino. Vamos começar, como nós sempre iniciamos, para a gente entender o arquétipo, né? Antes de colocar ele no nosso dia a dia, é entender o mito, né? Entender o que o mito vem nos passar, para entender a pureza essa pureza de Deméter, né? Do arquétipo em si, ok? Deméter, ela vem, né? A sua origem, ela é filha de Cronos, tá? Com Reia. Tá? Então ela tá na mesma proporção dessas deusas mais antigas que a gente falou da Hestia, foi a própria Afrodite, né? Apesar que a Afrodite ainda é antes, né? Ela é filha de Uranus, né? É um pouco mais antiga ainda, né? A própria Afrodite, a gente falou da base dela, né? Mas ela tá na conexão das filhas mais antigas, né? Do grupo de deusas mais antigas. E a Deméter também, ela tem uma ligação muito forte com a avó dela, tá? Que é Gaia, né? Gaia é o próprio planeta Terra, tá? No mito, Gaia é a primeira mãe, é aquela que forma o planeta, tá? Que dá origem aos primeiros titãs, os primeiros deuses. E dali foi indo, quando chega Cronos, Cronos tem com Reia, ele gera Deméter, e ali e aí ele engole, tem toda aquela história, né? Que aí a gente não precisa só para entender que a paternidade dela, ok? Como a gente já viu que Cronos é tempo, né? E a Reia é fluir, ela também faz a conexão do fluir no tempo. Então, ela também fala de um determinado caminho de tempo a ser traçado. Como ela também tem uma conexão muito forte com a própria avó, que é Gaia, né? Ela também tem a conexão da criação, do que dá vida, tá? Então, ela é a grande orientadora da vida, tá? O arquétipo de Deméter, na sua essência, quando ele trabalha, a sua função principal é aquela que orienta, é aquela que mostra o caminho. A gente vê que esse é a função do seu papel mãe, tá? Que quando a gente trabalha até na mulher, a gente fala que a mulher, ela está mãe, né? Porque ela vai orientar, né, aquele novo ser por um determinado tempo, entendeu? E o trabalho de uma mãe, né, o grande foco de uma mãe não é só gerar a vida em si, é gerar a vida, sustentar, orientar até o momento em que aquela vida possa agir por ela. Então, ela é aquela que orienta e que faz o desenvolvimento de algo crescer, tá? Esse é a grande força central de Deméter, ser orientado no seu propósito maior de evolução de ser, tá? Então, assim, esse propósito eu acho lindo. É lindo, né? Ela é a grande orientadora, né? Dentro disso, aí dentro de todo esse aspecto, a gente vai ver as polaridades positivas e negativas que traz o arquétipo com tudo isso, quando a gente observa um mito, né? O mito fala muito de toda essa potencialidade de Deméter. E o mito que a gente vai analisar aqui de Deméter é a sua história mais forte, né? O mais clássico, que é a relação dela como a mãe, né? Que é Deméter e Perséfone.
É o mesmo mito que nós falamos de Perséfone, porque Deméter é a mãe de Perséfone. Para quem não estava, não lembra de Perséfone, da deusa Perséfone, que nós já fizemos o vídeo, ou também para quem já conhece a história, não viu o vídeo, eu até falo, veja o vídeo de Perséfone, que ele tem muita relação com Deméter, porque aqui nós estamos falando de duas deusas que se relacionam entre si, que é a mãe e a filha, os dois arquétipos, mãe e filha. Então, um e o outro, eles se conversam, tá? Então, precisa haver esse equilíbrio, ok? E até mesmo nos próprios ritos gregos, a Deméter, ela é muito associada com a Perséfone, então os ritos de Deméter e Perséfone normalmente eram feitos juntos, né? Porque era para equilibrar a mãe e a filha, né? Porque é uma passagem cíclica também do feminino, então precisa se entender essa passagem cíclica feminina. Vou contar rapidamente, tá? Vou fazer mais detalhes de Deméter do que a gente falou da Perséfone. E é o seguinte, a Deméter, ela teve uma filha com Zeus, tá? Só que assim, ela teve a filha com Zeus e tchau Zeus, tá? Nada de ficar com Zeus. Ela realmente nem estava afim de ficar com Zeus. Ela nunca foi uma deusa que queria relacionamento, a Deméter, né? Ela queria ter uma filha, ela teve a filha. Aí a felicidade de Deméter foi ter essa filha. O relacionamento que ela queria era com os filhos, com os né? filhos, com a filha. Então ela teve uma filha com Zeus e foi criar a sua filha, ok? Junto com o seu papel, né, no mundo, que ela é a senhora dos cereais, dos trigos. Então a Deméter, no seu papel ali no Olimpo, ela é venerada, ela é a deusa que traz o alimento, que faz tudo crescer, que traz a colheita, né? Ela alimenta os homens, ok? E Deméter, né, ela administra tudo ali, né? Ela continua no seu papel, fazendo o que tem que fazer, e ela vai criando a filha muito próxima a ela. Ela tem um amor muito grande pela filha. E toda aquela dedicação, ela é diretamente dedicada a Perséfone, que no momento é Coré, né? Quando ela é jovem, ela é Coré, até ela crescer. Um belo dia, estava Deméter fazendo as suas obrigações normais nos campos, né? Porque ela é senhora dos campos, da colheita, ela estava lá, né? E deixou sua filha colhendo flores, né? Uma menina moça ali, colhendo flores. Aí ela fazendo essas coisas, de repente ela ouve um grito, olha, cadê a filha? A filha tinha desaparecido. Falei, cadê? Ela fica desesperada. Cadê a minha filha? Né? E ela começa a vagar, indo atrás de Perséfone, pelo mundo, procurando a filha, cada vez mais desesperada. Até que uma hora ela vai conversar com Hécate, que é a senhora dos portais dos infernos, para entender o que aconteceu, né, com Perséfone. E Hécate fala para ela conversar com Hélio. Hélio é o Deus Sol, né? O Deus Sol tá ali, sempre presente, tudo que aconteceu, de repente ela sabe. Hécate ali começa com a lua, pra gente entender, para quem conhece, já viu a gente falando sobre Hécate, sobre as deusas lunares, ela tá ali como primeira parte do feminino, então você vê ali porque Deméter foi primeiro falar com a lua escura, né? E depois ela foi falar com o Sol, né? O Hélio, né? Aí eles falam para ela assim, olha, eu sei o que aconteceu. Zeus, né, pai de Perséfone, permitiu que Hades a levasse. E Hades rapta Perséfone. Aí Deméter fica possessa. Mas Hélio ainda avisa, né, a Deméter que para ela não se preocupar, tá? Porque a Hades é o grande senhor do mundo avernal, né? Que é o senhor dos infernos, e como a gente comentou aqui, inferno para os gregos é diferente do inferno católico que a gente conhece. Ele é só um submundo onde os mortos dos humanos vão, né? E é uma passagem simplesmente, ele não é o mesmo, não tem o mesmo peso que existe para o inferno católico. Então, só esse parênteses aí para a gente entender que nós estamos numa linguagem dos gregos aqui, tá? E aí ele fala
fala, olha só, ela vai casar com um grande rei, né? Um grande Deus dos infernos, ele é o grande Senhor dos infernos. Que honra, né? Ele não Sinta-se é um genro honrada. tão ruim Ele não é assim. um genro ruim. Ela até sua filha foi bom, né, para sua filha. Ela não gosta nada disso, não. Ela falou assim, não, que é Não isso? aceita. Não aceita, eu quero a minha filha. E fica desolada, brava. E começa cada vez mais a ir e ficando triste, triste, triste. E os homens vão perdendo, cada vez na sua tristeza vai diminuindo pouco a pouco as colheitas. Nas suas andanças, né, ela carente, né, ela fica muito triste, ela tá carente, ela quer, porque a Deméter ama ser mãe, ela precisa cuidar de alguém, né. Aí ela se transforma numa anciã, ela se coloca numa aparência de anciã. A deusa Deméter é uma deusa muito bonita também, né? Muito jovem, muito bonita. Mas ao mesmo tempo ela se coloca numa aparência de anciã e vai vagar pelo mundo, né? Por causa da sua tristeza. Nessas andanças, ela encontra, né, um grupo de mulheres e lá ela descobre que estão precisando de uma babá para uma criança, tá? E nessa andança, né, quando ela descobre isso, uma moça, né, fala que a mãe dela havia tido um filho temporão, e que ela precisava de alguém para cuidar. E viu que aquela senhora, perguntou para aquela senhora, né, se ela conhecia alguém, se ela sabia. E Deméter, que era a senhora, Deméter, né, como é que é, né? Eu ia falar fantasiada, mas fantasiada. Metamorfoseada. Metamorfoseada disfarçada, melhor. A palavra é disfarçada. Então, ela estava disfarçada de uma senhora anciã. Ela aproveitou e falou assim, né, eu quero, será que eu posso, né, ser, né? Eu gostaria de ser a babá, né? Eu gosto de crianças, quero cuidar do seu irmão, né? Aí ela foi falar com a mãe viu, aprovou, e ela foi cuidar desse bebê que chamava-se Demofonte, tá? E Deméter, né, estava carente de filho, triste. Quando viu Demofonte, uma criança linda, ficou apaixonada, né, quis cuidar com todo o seu amor e cada vez mais envolvida ali no cuidar de Demofonte, ela resolve transformá-lo em Deus, porque ela amou aquela criança, falou assim, ele merece ser Deus, eu vou transformá-lo em Deus. Só que ela só teve um pequeno detalhe, ela esqueceu de avisar a mãe do garoto que ele ia transformar ele em Deus. E existe todo um processo para se transformar em Deus. Então ela dá ambrosia para o menino, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que cozinhá-lo num caldeirão especial, com uma determinada... Tem tudo um determinado... No fogo, né? No fogo sagrado. Tudo um determinado passo a passo para ser Deus, porque não é tão fácil assim virar Deus de uma hora para outra. E, nesse processo, no momento que ela está colocando ele no fogo, cozinhando, chega a mãe de Demofonte. E olha o filho dela passando pelo fogo, né? Ela imagina, uma mulher tem um colapso, né? Começa a brigar, né? O que você está fazendo para o meu filho, né? E Deméter fica irada, porque ela fala assim, sua amor... Aí ela se transforma, né, no que ela é, na deusa Deméter, ela se apresenta como Deméter e fala, sua tola, seu filho teve a oportunidade de virar Deus, né? E você me afronta dessa forma. Aí a mãe, né, fica desestruturada, vê quem é, né, vê que é uma deusa, e Deméter exige, né, que eles a saúdam, que pague pela afronta a ela, e manda construir um templo, né, dela. E aí eles constroem um templo maravilhoso para Deméter, como desculpa, né, pela afronta à deusa. E a Deméter já tinha perdido Perséfone, já estava triste, perdeu Demofonte de novo, então ela já estava mais triste ainda. Aí ela foi e se fechou no templo dela, novo, né? Ficou lá e ficou numa depressão profunda, não quis sair para mais nada. Aí a colheita que já estava pouca ficou zerada. O povo começou a passar fome. Passar fome, as pessoas morriam.
As pessoas morriam, ninguém mais poderia adorar os deuses. Aí Zeus ficou preocupado. Nada mais nascia, né? Nem crianças, nem novas plantas. E as pessoas não tinham alimento, e aí começou um ciclo de morte. Nesse ciclo de morte, Zeus fica preocupado, né? Porque se não tem humanos, quem vai adorar os deuses? Os deuses perdem sua força, né? Aí ele pega e vai falar assim, vou ter que conversar com o meu irmão, né? Vou ter que conversar com Hades, a gente vai ter que fazer um acordo. E Hades, Zeus fala com Hades fala assim, ok, vamos entrar num acordo. E fala assim, pode mandar alguém para vir pegar a Perséfone, eu permito que levem a Perséfone para ver a mãe. E aí o Zeus manda Mercúrio, né? Porque ele é o deus que consegue passar por todos os mundos, né? Então ele desce, vai falar com Perséfone. Perséfone, ela ficou muito isolada, né? Eu não vou nem entrar muito nos detalhes de Perséfone, que já tem o vídeo da Perséfone, que tem mais detalhes de como ela estava lá no submundo. Então, vejam o vídeo. Agora, a Perséfone, né? Ela fica feliz, né? Quando vem, porque ela estava com saudade da mãe. E antes dela subir, Hades oferece para ela algumas sementes de romã para ela comer. E ela come, né? Ela aceita as sementes. E depois ela vai ver a mãe. Quando ela vê a mãe, fica aquela coisa maravilhosa, né? Imagina aquela cena linda, mãe e filha se reencontrando. Depois de um tempo, a saudade, elas se abraçam, Deméter fica feliz. Minha filha, tão bonita, tá tão magrinha, quanto tempo. Esse Hades não tá cuidando de você de direito, com direito de você, né? E fica com toda aquela questão. Nesse processo, aí durante a conversa, elas falando, se reencontrando, né? A Deméter pergunta para Perséfone se ela havia comido algo no reino de Hades. E Perséfone fala que ela comeu as sementes de romã que ele ofereceu e ela aceitou, né? Ela fica meio assim, até fica com medo de deixar a mãe descontente, né? Mas ela fala que sim, né? Mas fala que foi obrigada. Fala que foi obrigada, mas na verdade ela não foi Sim, obrigada. Com um pouquinho de mentira. Ela fala isso pra agradar a mãe. Ela fala que foi obrigada pra mãe não ficar brava com ela. Sim, até porque aí tem o detalhe da questão de Perséfone, o próprio problema da filha, né? Que aí a gente falou no mito de Perséfone. Vai lá e dá uma olhadinha. Mas aí a mãe foi triste. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que ela come alguma coisa no mundo de Hades, ela não pode mais ir embora do mundo de Hades. Ela tem que voltar para aquele mundo. Ela não é mais apenas a filhinha da mamãe. Né? Perséfone cresceu. E agora ela casa com Hades mesmo. Né? Então ela não pode mais ficar sob a proteção 100% de Perséfone. Mas para dar tudo certo, Zeus ali com uma boa pessoa ali deixando tudo ali, querendo que tudo saia, né, do melhor possível até para ele, né, bom administrador, ele pega e fala assim, vamos ver, aí Hades cede, né, para Perséfone poder ficar durante metade do ano com a mãe. Algumas histórias falam que é um terço do ano, outras falam que é metade, tá? Então vamos falar de metade. Metade do ano com a mãe, ok? E a outra metade ela fica no reino de Hades. Tá? Até porque ele vê que Perséfone tem saudade da mãe, né? E ele gosta muito de Perséfone, Hades gosta muito de Perséfone, e quer deixar a melhor forma ali para Perséfone viver também, né? E alguns mitos falam que um terço para cada um terço para Hades, um terço para Deméter e um terço que Perséfone pode fazer o que ela quiser, né? Porque ela também tem voz na vida dela, né? Mas aí depende de cada mito. E ali, né, com esse acordo, começa a surgir as estações do ano. Porque lembra, Deméter é a senhora dos campos, a senhora que traz a vida, que faz tudo fluir. Então, quando Deméter está feliz que a filha vem, ela prepara todo mundo, todo o planeta, né, para a filha. Né, ela prepara trazendo as flores da primavera, deixando a terra bonita para receber a filha.
Aí ela fica feliz no verão, né? Quando Na época da da colheita, quando a filha começa a ir embora, ela começa a ficar cada vez mais triste, aí vem o outono, e aí a hora que ela já não está mais com a filha, até o inverno, né? Que Deméter fica na sua depressão, quieta, né? Sem querer se expressar. E aí tudo seca, tudo fica seco. Sim. Esse é um mito, e desse mito a gente vai entender as características principais de Deméter. Como a gente percebeu, né, a Deméter, a força dela é a força daquela que gera. Ela é a grande mãe, ela é a mãe, né, a que dá a luz. Desde o início do seu mito, onde ela tenha, né, a filha com Zeus, e depois ela não quer nem saber mais de Zeus, ela vai criar a filha dela, ela coloca como toda a atenção dela é ser mãe, é gerar, né, cuidar, né, criar. E esse é o papel dela também no mundo. Ela praticamente ela é a mãe da própria humanidade, pensando que ela que é a grande nutridora, porque sem ela não há comida na terra, sem ela não há sustento, sem ela não há colheita e não há prosperidade. Tá? E aí a gente vê no arquétipo mãe a grande força de aquela que dá a vida, a doadora para a vida, e aquela que dá o sustento, que dá o alimento. E ela, ao mesmo tempo, ela é entrega, né? Ela é total entrega para sustentar o outro. Então, ao mesmo tempo que ela busca sustentar Perséfone, né? Criar Perséfone, cuidar de Perséfone, ela é aquela que sustenta a própria humanidade. Né? Tanto uma nutrição física, né, através do alimento, no início da vida, o leite materno, né, quanto uma nutrição amorosa, né? O primeiro amor de todos é a mãe, né? Se não for a mãe, vai ser a mulher que estiver perto quando o bebê for pequeno, né? Geralmente os bebês, quando não tem a mãe por perto, escolhem alguma mulher para fazer esse papel da mãe nutridora, né? Já tem histórias de bebês que elegem, às vezes, enfermeiras, né? Que ficam ali nesse papel de mãe por esse período que a criança precisa realmente dessa nutrição emocional. Essa energia de Deméter é realmente a energia da vida, né? É dali que surge toda a vida, né? Ela traz essa fonte. E se ela não tá, ela precisa estar forte para isso, né? Por isso que Deméter, ela é importante para toda mulher e ela está intimamente ligada à energia do feminino, tá? Não dá para cortar, né, a energia de Deméter, não ter energia de mãe quando você trabalha feminino, porque é um fluxo natural de vida. A Deméter é a própria sobrevivência da humanidade. Tá? Se a humanidade, se a mulher não equilibra a sua Deméter, ela mata a sua sobrevivência, né? E até eu acho bem interessante, eu vou fazer até um parênteses quando a gente fala de criação, evolução, né, de vida, né? Deméter é vida nesse sentido, ela traz a fonte de vida do feminino, né? Porque ela que gera a vida e que sustenta a vida e orienta. E quando há um desenvolvimento saudável do ser humano, o ciclo se completa. Porque Deméter e Perséfone, nesse equilíbrio, elas são um equilíbrio do ciclo da mulher, né? Se você for ver a jovem mãe anciã, todo esse ciclo de desenvolvimento da filha, da mãe e da senhora, né? O ciclo de vida está intimamente ligada, né, ao ciclo feminino, né, ao ciclo natural do corpo e ao ciclo também universal do planeta. A própria natureza tem esse ciclo e a mulher também tem esse ciclo, né, o ciclo de vida e morte.
Quando a gente trabalha essa energia no seu arquétipo maior, tudo tem ciclo. Então, por exemplo, uma família, né? Uma família saudável, ou um país saudável, ou um povo saudável, ele tem ciclos de crescimento, tá? Quando o feminino, quando existe um desequilíbrio, existe começa-se a não se ter filhos, começa-se a matar vidas, começa-se a negar-se a vida, a própria, começa a negar a esse fluxo natural. O que acontece? E é como se você tivesse exterminando a própria humanidade. Você vai contra um ciclo de vida. Por isso que a mulher, ela precisa dentro dela equilibrar essa Deméter, porque se ela tiver no desequilíbrio, ela pode estar em vez de ela gerar vida nela, gerar evolução primeiro nela, depois na família que tá nela e o ciclo de gerações que estão nela, ela pode entrar na sua energia de morte e matando a vida dentro dela, que é a Deméter que está depressiva no conto. Ela mata a si mesma, ela mata tudo à sua volta e ela fica seca. Tá? A mulher que ela Deméter está mal trabalhada, ela começa a secar por dentro, porque ela começa a perder essa seiva de vida dela. Né? Então é muito importante esse arquétipo Deméter, porque o arquétipo Deméter lida com a vida, né? Com a vida e a evolução dessa vida, que é o que está numa força de sustentação do feminino. Por isso tão poderoso para a mulher, né? Por isso tão essencial para a mulher. Tá? Aqui eu tô falando de um arquétipo maior, tá, gente? Aqui é uma energia de vida maior desse arquétipo, que traz essa pulsão vida, ok? Então, como a mulher Deméter, né? Trazendo toda essa magnitude desse arquétipo para se reconhecer uma mulher Deméter. Quando esse arquétipo está muito ativado, né? A mulher Deméter, ela trabalha muito com o doar-se, o dar-se, tá? Cuidar, porque ela quer cuidar de algo, cuidar de alguém, cuidar dos filhos, né? A mulher Deméter, quem tem Deméter forte, ela quer ser mãe. A mulher nasce, sabe aquela mulher que o sonho da vida dela é ser mãe? É uma mulher muito forte, Deméter, tá? Porque aquela que não é assim, se eu caso ou se eu não caso, não importa, eu quero ser mãe. Tá? Uma mulher que tem essa frase, ela é uma mulher que tem uma energia de Deméter alta, né? Forte. E tem que se equilibrar essa energia, porque, como nós já falamos, socialmente é uma energia muito valorizada, né? Que é a mulher. Se ela se coloca muito como essa energia sendo a principal, ela acaba anulando a ela mesma. Porque essa energia é a energia do cuidar. Tá? Mas você tem que entender o que é ser mãe, né? A gente sempre gosta de falar assim, a Deméter, ela tem que ser inicialmente, para uma Deméter estar com essa energia saudável de mãe, né? Ela tem que aprender a ser mãe de si mesma inicialmente, antes de querer gerar o filho, tá? Porque se ela não for mãe de si mesma, ela cai nos aspectos negativos de ser mãe, tá? A mulher que ela tem uma energia Deméter, ela vem com uma energia muito boa do cuidar, ela vem com uma energia muito boa do sustentar, ela é aquela mulher que ela sabe orientar, é uma grande orientadora, tá? E ela nutre, é aquela mulher que ela ajuda mesmo, sabe? A mulher Deméter, se ela olha e te elege como filho, né? Não importa se é filho, ser filho biológico. Até no mito a gente vê isso com o próprio Demofonte, né? Não importa que é um filho biológico, tudo que é amor para Deméter, né? Na cabeça de uma Deméter, amor é cuidar, né? Tem que estar a mesma relação de cuidar, tá? Então ela quer só cuidar, ela se dá, ela vai ela não olha para ela e ela vai olhar para o outro, e ela só vai fazer com que ela vai buscar o outro. Por isso que quando a mulher entende que ela começa, o primeiro amor que ela tem que ter, a primeira força de Deméter que tem que agir na vida dela
é ela ser mãe de si mesma, porque ela tem que entender que quando ela é mãe de si mesma, o cuidar volta-se para ela. E ela começa a entender que cuidar e amar são coisas totalmente diferentes. Cuidar é uma função, é um estado momentâneo. Você precisa cuidar de algo por um determinado tempo, entendeu? E você pode fazer isso com muito amor, porque aí é um cuidar, Demétrio, um cuidar com amor. Mas cuidar com amor é diferente de amor ser cuidar. Amor não é cuidar. Cuidar é uma função. Como, com muito choque, às vezes eu falo isso, as pessoas sentem choque, ninguém é mãe. A pessoa está mãe. Entendeu? Essa função, ela tem ela tem um determinado período. Porque você é mulher. Deméter tem que observar que ela não é só a mãe, ela é todas as deusas juntas, para ela poder equilibrar ela, porque senão ela entra no seu próprio desequilíbrio. E essa função tão linda do cuidar, do orientar, do sustentar, do dar a vida, de realmente fazer a vida, gerar vida e fazer a vida crescer, acorrenta ela. Porque ela esquece dela mesma. Tá? Ela tá sempre procurando um filho para cuidar, né? Sim. Se ela não tem, ela tá procurando alguém para ser o filho dela. Pode ser uma pessoa, pode ser uma amiga, Pode ser um trabalho. Um bichinho de estimação. Aliás, um parênteses, os bichinhos de estimação são... acaba até complicado nesse sentido, porque uma mulher Deméter, ou essa energia Deméter muito forte, não canalizada, ela quer uma criança, ela quer alguém indefeso, no sentido, o psicológico é uma criança, né, para cuidar. Só que como a função do cuidar, ela tem prazo, porque ninguém é dependente. A Deméter, se ela passa do prazo dela, ela torna o outro dependente dela. E aí você não cria, você alimenta uma dependência. E aí é a chaga de Deméter, a dependência. A criança, ela é dependente, precisa haver no início da educação um momento ali em que Deméter tem que estar muito forte. Porque se um Deméter não estiver muito forte ali, a vida não se sustenta. Que é o momento total de doação da mulher, que é quando ela vai gerar o filho, ela vai ter o filho e os primeiros anos de vida do filho, né? Até os 3, 4 anos, principalmente até os 3 anos, é aquele período em que Deméter tem que gritar na mulher. Ali ela esquece dela, entre aspas, né? Mas assim, ali a força tem que ser maior para o filho. Porque o nosso sistema de vida no planeta, né, biologicamente natural falando, mostra que se a mãe não tiver foco total na criança, a criança não sobrevive. O nosso animal, né, nós como humanos, é diferente de outro tipo animal, né, pensando em nós biologicamente falando, né, aqui, de função biológica. Alguns animais precisam só de alguns dias, algumas horas até, e a mãe fala tchau, né, e vai cuidar da sua vida, que eu já fiz a minha parte, né. O ser humano, pelo menos nos 3 primeiros anos de vida, o bebê, se não tiver uma mãe, nem que for uma mãe elegida, né, nem que não seja mãe biológica, mas for alguém que faça o papel de Deméter, né, que seja a mãe, morre, a criança morre, né, precisa que alguém alimente, que alguém sustente, que alguém crie vínculo de amor, porque não é só o físico, tá? A mãe Deméter, ela cria um vínculo, ela tem um amor vínculo ali de doação, né? O primeiro ano, enquanto, mesmo gestando, a mulher já é uno com a criança, né? A mãe, a Deméter ali, como mãe, essa energia Deméter, mãe e filha são um só, biologicamente falando. Então, você já tem um corpo só. Quando o bebê nasce, é o primeiro ano em que ele fica no peito, que ele não consegue andar, ele tá ainda bebê de colo, ele e a mãe é um mundo só. Ele não se reconhece ainda assim a mãe. Para ele, assim, a mãe
Ele, mãe, ele é tudo igual, né? Tipo, é um ser só, né? E é preciso, entendeu? Porque isso dá vínculos não só características biológicas, mas emocional. Todo o nosso emocional, né? Até muitas características nossas que ficam inconscientes, funções nossas emocionais que estão ali, é determinado nesse primeiro momento. E ali Deméter tem que reinar, ela tem que ser a principal. Só que se Deméter toma o poder, vira uma tirana e toma o poder ali, fala assim, não, e não entende que ela é mãe e ela tem um período e existe uma evolução aqui, e ela dá um espaço para o fluxo da vida acontecer, para o ciclo natural da vida acontecer, e ela fica 100% mãe, ela toma ali o poder, ela trava a própria evolução. Então, tudo que é benéfico ali, nos primeiros anos de vida, na sua função mais eficaz, tudo que é demais desequilibra, torna-se maléfico porque ela vai travar, ela vai criar uma eterna criança, um eterno bebê ali, mesmo que seja grande, mesmo que seja grande. E aí eu vou até voltar na função que eu falei dos animais, eu não completei a ideia, porque eu falei dessa questão da criação. Ao homem, a criança, ela cresce, né? Então, ela não vai ter um bebê para sempre. Hoje, algumas funções para umas Deméters que querem ter crianças para o resto da vida, elas escolhem animais de estimação, porque eles não vão crescer. Eles vão ser bebês para sempre, né? Até o ciclo de vida deles, porque eles têm até porque eles vão até um nível, né, de entendimento. E precisam muitas vezes. E são dependentes E são sempre. dependentes sempre. Então é uma forma de trocar uma criança. Tipo, a criança cresce, ela vai me abandonar. É uma carência até. Eu não quero ser abandonada. A carência de Deméter. Então eu vou, porque ele é um outro ser, né? Ele não sou eu. A Deméter também tem que entender que aquela criança não é ela, é outro ser, né? Não é um braço dela. Então, existem muitas trocas psicológicas hoje que a gente tem que olhar com muito cuidado e entender isso, que é transformar um animal de estimação num filho. Né? Aí já chega a ser patológico, tá? Já tá beirando até uma patologia. Não estou dizendo que não é legal ter animais de estimação, que é maravilhoso ter, é muito bom, é saudável, sabe? Essa relação do animal de estimação com a família, com as pessoas, mas tem que se ter até um ponto. Será que não está tomando um local, tomando até uma energia ali de uma criança? Né? Até a própria constelação familiar e a parte de constelação fala um pouco disso, né? De cada coisa tem a sua ordem dentro de um sistema. E se você troca as ordens, podem ser patológicos. E isso acontece também com os animais de estimação da família. Por isso que e essa questão de cuidar, de criar e de gerar as crianças é uma função Deméter. Então, se está acontecendo, observe a sua Deméter. Já fica uma dica aí. O aborto, ele pode ser natural, né? Ou ele pode ser provocado, ok? O aborto natural, para a mulher, porque assim, o natural, vamos pegar antes do aborto, vamos pensar na mãe e na gestação, tá? Quando uma mulher fica grávida, é natural que uma chavinha dela, por mais que ela não tenha muito que ela não tenha muita Deméter, é natural para a sobrevivência dela e da criança que essa chavinha ligue. Então, se ela está numa frequência saudável, vai ligar uma Deméter. Às vezes depende do grau da intensidade. Pode até ser uma média, não precisa ser a super Deméter, mas ela tem um grau de Deméter ali, ok? Existem alguns problemas emocionais femininos que podem dificultar a ligação dessa chavinha, ok? Mas normalmente, vamos pensar num padrão normal, tá? E liga-se uma chavinha Deméter, ok? Durante o processo de gravidez, cada vez mais que vai vindo essa gravidez, essa vai ficando mais forte esse vínculo, o Deméter vai vindo cada vez mais forte na mulher. Quando há um aborto natural, né,
Acontece muitas vezes de isso é problemático, não quer dizer que a mulher tem alguma coisa contra, entendeu? Pode haver até, pode ter algumas coisas internas, psicicamente, energeticamente, de rejeição, pode, tá? Mas pode ser físico, tem N variáveis. Mas o que eu vou dizer é que, assim, isso gera uma quebra em Deméter na mulher. E é complicado. A mulher é uma ferida muito grande para ser. É problemático, entendeu? Não é só físico. Esse aborto não quer dizer, eu vou abortar e tá bom, entendeu? Tá ok, abortou e ok. Precisa haver, sim, um acompanhamento psicológico e emocional, porque naturalmente no nosso feminino se liga a Deméter. E quando tira um filho de Deméter, quando a Deméter está no seu momento mais forte e precisa agir, é traumatizante. E aí pode gerar depressão, pode gerar determinadas funções e até isso pode acarretar até em outros tipos de doenças para a mulher, até futuras, de um caso de um aborto mal trabalhado, ok? Então, mesmo que às vezes aquele aborto natural venha de uma vontade que não está consciente, um medo às vezes da mulher, um trauma antigo, em que pode até deixou sua função biológica, até porque a gente entende como toda doença ela tem uma função maior, ela não é só corpo, ela está ligada à emoção, a gente entende a mulher, né, como um todo, né, ela não é só biológico, ela tem o emocional, ela tem o psíquico dela e ela tem o espiritual. Então, se algum desses pontos está em desequilíbrio, pode acarretar um aborto, pode acarretar algo que pareça natural, mas que não é de uma coisa que está de uma disfunção, tá? Então, isso vai ferir a Deméter dela e ela precisa ser cuidada, entendeu? Às vezes é uma Deméter também não bem trabalhada ali por causa de alguma disfunção e precisa ser cuidada, tá? Não é que às vezes ela quer o filho, mas ali tem alguma coisa não trabalhada nessa Deméter realmente que precisa ser cuidada. No caso de aborto provocado, realmente é uma Deméter que está num conflito grande. Ela não está tendo espaço. Ela está sendo, por algum motivo, uma pressão social, um trauma, N motivos pode acarretar de uma Deméter não estar presente, está em disfunção, tá? No momento que ela está grávida. Tá? Que ela decide pelo aborto, né? Quando ela decide pelo aborto. Pode ser até uma outra deusa aí, meio tirânica, né? Que tá se colocando na frente, né? Vamos dar um exemplo assim. Vamos dizer que uma mulher está muito atena, né? Só que essa atena ela não está equilibrada, ela tá num grau de desequilíbrio, né? Ela está num grau de realmente, sei lá, só eu tenho importância. A Deméter começa a surgir, a Atena ela sufoca a Deméter. Ela fala, não, você não vai ter espaço aqui. Não quero você aqui. Às vezes é por uma criação, por algo externo, entendeu? Um trauma sofrido. Aí ela fala assim, decide um aborto. Vai ferir a Deméter, porque por mais que a Deméter esteja sufocada, é uma função basicamente natural feminina que já está no seu biológico. A Deméter existe lá. E aí fere a mulher. Então, por mais que às vezes ela quer, vai acarretar traumas que podem ficar encobertos depois de um tempo e chegar com muita força depois, porque aquela Deméter ela vai cobrar. Porque é uma energia, imagina, é como se fosse uma, sabe quando você vai limpar tudo a casa e você fala assim, vou deixar essa sujeirinha aqui, porque depois eu tiro. Vou fingir que ela não existe, bota ela para baixo do tapete. Aquela sujeira ela vai crescer. Vai juntar com mais poeira, vai juntar com outras sujeiras mais pra frente, e uma hora aquela sujeirinha que parecia nada, ela vai ficar pior. E a hora que abrir aquele tapete, vai até rato sair de lá. E aí vem com uma força.
Então, a função Deméter, ela é importante. E por isso que tem que tomar muito cuidado com essa questão do aborto. Se você, porque a gente entende que o ser humano ele é muito mais do que o biológico. Nós não somos um bicho, e mesmo os bichos, por mais um animal, por mais simples que seja, quando o animal tem algum problema de abortos, até naturais, filho nasce morto, um animal já sofre, né? Eu já vi documentários com cavalos que na hora que vai nascer, né, o bebê cavalo, né, vai vir, o bebê nasce morto, dá uma complicação no parto, alguma coisa assim, a mãe do cavalo, ela entra em depressão. O cavalo entra em depressão. Ela quer amamentar e não tem quem amamentar. Na mente dela, nas funções dela, ela fala assim, cadê meu filho? Né? E isso e não vou dizer que ela está pensando, cadê meu filho? Ele não tem essa função. É instintiva. E nós também temos o nosso instinto. Então, a gente não é só corpo, a gente tem que olhar o todo. E nesse instinto maternal, é instinto Deméter. É a hora que a gente vai conversar com a deusa. Então, quando há o aborto, só porque é uma questão muito forte, por isso que a gente está bem detalhando isso. Quando há o aborto, acontece, pode ser natural, e aí a gente fala, não trate como nada, entendeu? Aconteceu algo que o aborto fere Deméter, fere. Fere a mulher. Fere a mulher. Todas as mulheres têm Deméter, exatamente. Fere a mulher e todas as mulheres têm Deméter. Então, é o lado Deméter que fere, essa energia, entendeu? E ela precisa ser cuidada. E como a maternidade faz parte, né, do feminino, se a gente ignora, tá ignorando uma parte do feminino e isso é ruim. Sim. Né? A Deméter, né, esse instinto Deméter bem trabalhado, em que a mulher ela entende que aquele momento é necessário, ela está presente, né? Só que conforme vai a educação o filho vai crescendo e ela vira grande orientadora mesmo, né? Ela conduz a orientação e aí ela entende que existe o feminino, que é a Deméter, que o feminino é o que segura, né? Deméter da base, ela aconchega, ela segura, né? E o masculino, a energia masculina, ela tem que cortar, tá? Então, por isso que é importante na criação ter casal, um casal com a energia feminina e outro com a energia masculina, tá? Por quê? Porque enquanto no casal que tem um filho, a mulher vai colocar a energia Deméter, que é a energia que vai sustentar, cuidar, amparar e dar aquele aconchego, que vai construir o emocional daquele ser, né, daquela criança e vai orientar. O masculino vai falar, corta. Vai falar, vai embora, vai pra vida. E aí equilibra, porque aí vai sendo aos poucos, o filho vai entender, a criança depois dos 3 anos, mas o pai começa a brincar mais, eu ponho como o pai e mãe como casal, mas entenda como a energia. O pai começa a brincar mais e faz aquelas brincadeiras de joga pra cima, deixa aí, caiu, vai levantar, sabe? Cai, levanta rapidinho, as coisas assim. É importante. É importante porque a criança vai falar, nossa, eu sou capaz, eu não preciso que alguém venha me ajudar, eu consigo levantar, eu consigo andar, eu consigo fazer sozinho, né? E essa energia de corte é do pai, né? Por isso até tem estudos que falam que é interessante, o pai leva para a escola, a mãe busca, porque na mente da criança fala, meu pai me deu a oportunidade de sair e sempre quando eu quiser voltar, eu tenho um carinho para voltar. Você tem energias que se equilibram ali. Ela entende que é uma energia feminina e uma energia masculina no equilíbrio. Nós já fizemos até um vídeo mais a fundo sobre isso, né? Uhum. Isso é uma energia de criação equilibrada quando a Deméter está equilibrada. E conforme esse filho vai crescendo, ela vai diminuindo o apego, né? Até o momento, por exemplo, depois da adolescência, depois, quando começa a idade adulta, aí a função Deméter, a função mãe, acaba.
No E se sentido torna orientar para o futuro, no né? orientar para o Pra vida. futuro, porque aí ela fala, eu já orientei, agora eu consigo fazer com que você vá. E eu acho muito bonito essa parte, porque é o momento no ciclo do feminino em que a mulher fala, é como se ela passasse uma bênção para a filha ali. Fala assim, agora você é a mãe, você está preparada para ser a mãe. Eu já cumpri o meu papel de mãe, você é a mãe, agora eu sou anciã. Eu tô aqui nos resguardo. Eu vou me cuidar, porque antes de eu estar mãe, é por isso que eu falo que é o estar mãe, é o tempo de criar e orientar a Deméter, né? Ela criou e ela orientou, ela vai passar o bastão Deméter, vamos dizer assim, para a filha. E a filha vai tomar, ela vai dizer, agora eu sou mãe. Ela se sente honrada, né, em ser a mãe. Ela se sente agora a mãe me deu a oportunidade de eu ser mãe. E aí ela continua o ciclo de vida da família, né? Ela leva o ciclo de vida. E ali a Deméter volta a olhar para ela, cuidar dela, ser mãe de si mesma e olhar todas as outras deusas e falar assim, eu não sou só mãe, eu sou mulher, porque eu tenho o marido, eu tenho a minha vida, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu eu para cuidar, né? Esse é um equilíbrio do ciclo natural feminino, ok? Quando, só quero fazer um parênteses para as mulheres que não casam, que não têm marido, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente falou da criação, do marido e da mulher, para não ficar destoando, quando a mulher está sozinha, vamos dizer assim, que existem as mães solteiras, a gente sabe que existe isso, aí a mulher ela tem que ter essa função muito mais forte nela, no sentido de ser mãe, amor, conexão e saber fazer o corte. Ela tem que ter as duas energias muito equilibradas. E, gente, isso não é fácil. Geralmente aparece alguma figura masculina para ajudar, para fazer esse papel. Então precisa ver. Um avô, um tio, um professor, que né? faz a figura essa masculina próxima, disponível. Tá. E aí quando a gente estuda, a gente até vê que tem mães até que pegam o papel do pai e depois vem outra figura para cima. Aí nessa questão de desenvolvimento da educação na parte da energia, tem outra. A gente não vai entrar, eu não quero entrar nesse mérito, é só para entender que precisa dessas duas. E a Deméter, ela tem essa sua função, esse prazo momentâneo, tá, da educação. Isso que eu falo que até um certo ponto ela vai, depois ela realmente precisa, quando ela fez o trabalho dela saudável, ela passa o bastão. Porque aí é a grande ciclo de vida do feminino. E aí a filha deixa de ser filha para ser mulher, para ela escolher o que ela quer fazer da vida dela. Ela não precisa se relacionar só com a mãe. Sim, né? Aí é o corte. Essa é a mãe no positivo. Essa Deméter é totalmente positiva. Totalmente positiva. O que acontece muito, que é uma coisa até social nossa, e é vangloriado, o problema é esse, que o negativo é dado como bom. Esse é o grande, que a gente quer muito alertar a questão da Deméter. Aquela mãe que controla, que é aquela mãe que é tipo, meu filho nunca mais não sai de casa, sabe? Eu vou proteger meu filho para sempre. Sabe aquela coisa, como é que eu vou cuidar do meu filho? Ele não tá me obedecendo. Isso aí eu pergunto, quantos anos tem a criança? A criança tem 40 anos. Tá lá, a mãe ainda acorda, ainda, tem preocupação para acordar de manhã para a criança ir trabalhar. Sabe? Mães que não deixam os filhos crescerem, sabe? Ou a mãe, então, e aí fala assim, aquela coisa assim, não, mas os meus filhos vivem comigo, moram comigo, estão comigo, dependem de mim. Gente, isso é um câncer. Sério, isso é um câncer para os dois, para Deméter e para o filho, no caso da filha principalmente, porque a filha nunca vai deixar, ela não vai cumprir o papel dela de filha. Né? Ela trava a evolução dela como mulher e a mãe também trava, e aí o feminino fica ferido. Isso é um câncer para o próprio feminino, tá? Você não deixa o ciclo, a mulher é ciclo, se você travou o ciclo, você está totalmente contra o seu feminino, né? Outra coisa que é tão vangloriada
que as mulheres falam, né? E que é outro câncer, entre aspas, para o feminino, é aquela assim, eu dei a vida para os meus filhos. Eu fiz tudo pelos meus filhos. Eu esqueci de mim para os meus filhos. Eu fiquei num relacionamento que não estava legal por causa dos meus filhos. Eu me sacrifiquei. Eu deixei de fazer tudo que eu gosto. Eu deixei de estudar. Eu deixei de... Tudo que ela deixou da vida dela por causa dos filhos. Mas assim, ela não teve nenhum momento da vida dela. Entendeu? Ela ficou só os filhos, os filhos, os filhos, os filhos. E aí ela colocada, até os filhos falam com orgulho, mas a minha mãe se matou por mim. Minha mãe fez tudo por mim. O que acontece? Primeiro, quando a mãe faz tudo isso, ela tá falando primeiro por quê pro filho? Você, por causa de você eu não estou sendo feliz. Isso fica no inconsciente. Você é a fonte de eu não estar sendo feliz. Outra coisa, você me deve a sua vida, porque eu abdiquei da minha. E o que você passa? Isso é tudo inconsciente, tá, gente? O que você passa para a filha? Você não, primeiro, ou você passa, você não é capaz, eu preciso fazer, eu preciso estar sempre lá fazendo por você, a questão da manipulação que a gente falou, da mãe. Isso ela faz, isso é inconsciente, gente, tá? Não tô dizendo que a mulher que faz isso, ela tá consciente, ela é um plano maquiavélico, a não ser que ela seja patologicamente, ela esteja num estado patológico muito ruim, tá? Isso é inconsciente, tá, gente? Porque você tá indo contra a natureza humana, tá? Você tá indo contra o processo feminino da mulher natural, do ciclo natural. Aí o que acontece? É como se a mãe estivesse falando para a filha que ela não é capaz de se cuidar sozinha e que ela vai sempre ser orientada. Aí a grande chaga de Perséfone, né? Que ela tem que deixar de ser Coreia e ser rainha dos infernos para poder entender o que é ser mulher, né? Ou então a mãe falar assim, abdicar da vida dela, e muitas vezes ela faz isso por medo até. Sabe? É mais fácil orientar o outro do que eu enfrentar os meus próprios medos, do que eu me encarar como mulher, né? Eu olhar para as outras deusas e tem deusas que estão ali precisando ser ouvidas, né? E aí você deixa só a Deméter acontecer. Esse cuidar da Deméter, às vezes, é muito controle. Lembra da Hera, que era muito controle em relação ao marido, né? E as questões sociais ali da vida familiar? A Deméter, ela tem um controle em relação aos filhos. A Deméter é maravilhosa no momento em que ela precisa, entendeu? Precisa ter Deméter, então você traz ela. Agora, quando a Deméter está muito forte, e a gente tem que tomar um cuidado, porque é muito valorizado na nossa sociedade isso, ela pode acabar com a mulher, ela vira só a mãe, aí vira aquele arquétipo da mãe assexuada. E o vazio para Deméter, essa questão do filho sair, dela ter que se desligar do que ela está cuidando, é choque para Deméter, tem que ser feito aos poucos e ela tem que entender que é um processo natural, tá? Então, a observação que eu faço para as mulheres Deméter entender um pouco dessa energia dentro delas e que toda mulher tem Deméter, então, às vezes, quando você está cuidando, quando você ativa essa energia no cuidar de algo, se você tem que deixar, você tem que entender que você vai ter que passar por um deserto ali, é natural. Respeite o seu momento, mas saiba que ele tem que ter um prazo, né? Não caia em depressões profundas. Sabe? No equilíbrio, na medida certa, é uma energia muito gostosa. É uma energia de vida maravilhosa. As pessoas gostam de ser cuidadas, né? Orientadas, ter alguém pensando ali, ajudando com bons conselhos, né? O problema é quando isso entra no desequilíbrio, né? E há muito mais doar, né? E a mulher Deméter acaba se perdendo de si mesma. A mulher Deméter precisa aprender a ser mãe de si mesma. A primeira maternidade que ela tem que ter é dela mesma. Aí ela vai ser uma mãe maravilhosa. Se amar, se orientar, se nutrir, né? E aí ela vai ter por ela, né, o respeito que ela precisa, né? Bem, a energia de Deméter é maravilhosa, é ótimo a mulher saber porque ela vai cuidar, né? Então, a gente falou vários pontos negativos, tem os pontos positivos, né?
que ela é aquela que todo cuida mundo com quer amor. prosperidade na sua vida. E a Deméter traz o alimento, traz a prosperidade. E dentro dessa energia, a mulher que tem muito forte Deméter, ela pode ativar muito forte não só o filho, ela pode canalizar a energia dela para outros cuidados, né? Primeiro para ela mesma, quando ela se coloca assim, agora já que eu quero cuidar tanto, primeiro vou ser mãe de mim mesma. E depois ela pode adotar, né? Adotar projetos, ela pode adotar o que ela pode cuidar. Por exemplo, às vezes ela pode fazer um trabalho voluntário, entendeu? Ela pode canalizar essa energia Deméter para um auxílio à humanidade mesmo, porque ela vai estar entregando a energia dela de doação, mas para algo muito maior, que ela vai cuidar, que é o grande a força da vida dela, e ela vai, só que ela não pode exagerar, entendeu? Você está sempre olhando que para ela tem que cuidar dela primeiro, tá? Para ela poder canalizar essa força, porque tem mulheres que vêm com essa força. E as Deméteres, até no profissional, vou falar da profissão das Deméteres, né? Além de ser mãe, né? Igual eu falo assim, se você quer ser mãe desde nova, e se a maternidade é a coisa mais maravilhosa que tem para você, você é uma Deméter, assuma. A gente tem que assumir que a Deméter é muito forte. Normalmente as mulheres que têm Deméter forte, ela tem uma facilidade de gostar muito de crianças, porque ela tem a questão do cuidar muito forte, e aí é bem saudável para essa mulher trabalhar como professora, e aí sim a professora, a primeira professora, porque ela vai orientar. Uma boa Deméter, ela sabe orientar para a vida, ela sabe ensinar. Deméter é uma excelente professora, principalmente de crianças, aquelas que vai parece que não tem nada, e quando você for ver, vai crescer. Então, a criança que não sabe ler e escrever, vem assim totalmente frágil, a Deméter pega, dá todo aquele amor, aquele carinho, aquela nutrição, quando sai, tipo, já tá lendo, escrevendo, se comunicando, orientadoras, principalmente na área escolar, assim, ou na área médica mesmo, assim, de enfermeiras, fisioterapeutas, que vão pegar algo que está precisando de carinho, precisando cuidar, e vão se dedicar, cuidadoras de idosos, né, que são frágeis e precisa de alguém que oriente, tá? Que a Deméter, ela traz esse amor, doação dela, né? Então, são modos de você colocar essa energia Deméter no mundo, que é uma energia linda e de forma saudável, que te ajude no seu profissional. Assistência social é muito forte também para Deméter, tá? A mulher Deméter, ela tem a questão e ela consegue o cuidar ali. Tá? Comida também é uma coisa muito forte. Aliás, Deméter adora cozinhar. Cozinheiras de plantão. A Deméter é ótima para cozinhar, então restaurantes, ela vai nutrir, né? Porque a felicidade dela é ver todos nutridos, todos bem, felizes comendo aquela comida. A Deméter, ela gosta de cuidar de todo mundo, entendeu? E quando ela elege filho, aí o filho ela vai cuidar, com todo amor e carinho, né? Então, a outra questão que tem que se ver é o relacionamento, tá? Primeiro, que a gente falou, né, que é o momento de estar com a energia Deméter. A mulher Deméter, a primeira coisa que ela tem que tomar cuidado é ela não se fechar, tá? Só pro filho, tá? Porque ela realmente vai sentir um prazer, um amor tão grande de ser mãe, que ela pode esquecer o marido, esquecer o relacionamento, ou até não permitir que o pai se aproxime do filho. De tamanha força que ela quer, porque ela realmente quer abraçar, e é muito amor, ela não tá fazendo isso por maldade, não, ela tá inconsciente. Às vezes ela até esquece do marido, não porque ela não gosta do marido, é porque ela esquece mesmo, porque o filho fica sendo a luz da vida dela, e aí a Hera tem que entrar, aí você equilibrando a Hera, dá pra ajuda na energia Deméter, tá? E a Afrodite, a sexualidade,
É muito importante a mulher Deméter ativar bastante Afrodite, que é o amor próprio, trabalhar a sua sexualidade, trabalhar ela, olhar para ela, né? E aí, mas os relacionamentos. Quem normalmente atrai Deméter e é elegido pela grande mãe Deméter para ser seu relacionamento? Nós temos 3 homens muito fortes e arquétipos masculinos que atraem Deméter, né? O primeiro tem que tomar um certo cuidado, né? Que é o menino. Sabe aquele homem que parece o filho dela, que ela cuida? Ele parece às vezes um adolescente, né? Parece que nunca vai crescer, parece que não para emprego, sempre tem alguma coisa para resolver e ela vai lá e vai resolver tudo para ele. Entendeu? E parece. E tá falando de um marido? De um marido, de um marido, mas na verdade parece um filho, né? Ela tem que cuidar do marido, fica o terceiro filho. Tem mulheres Deméteres, eu já vi, que trata os filhos e o marido como filho também, né? Porque tá tudo ali, ela tem que resolver o problema de todo mundo, dos filhos e o do marido, ela até esquece dela, né? Isso é complicado para uma mulher Deméter, tá? É um relacionamento em que ela vai ter muita doação e ela não vai receber a estrutura que ela precisa, né? Porque não querendo ou não, o arquétipo Deméter, ele trabalha esse vínculo de ciclo e essa sustentação de família para haver uma vida, né? Para ter a vida. Um homem que é filho dela é a mesma coisa que não tivesse marido. Então, ou ela fica sem um homem, não? Ou ela escolhe mais um filho para criar só para dizer que tem marido, mas aí é um filho, tá? E isso não é, então tem que se tomar muito cuidado, né? Aí tem um outro homem que esse é perigoso, né? Quer comentar? O sociopata, Exato. né? Deméter é a mulher feita para doar-se, né? Para nutrir, para dar. E existem os sociopatas, que são pessoas que nasceram para receber, para sugar, né? Sem doar absolutamente nada. Então, acaba sendo 2 energias que, se encontrarem, se atraem, né? E uma Deméter que se relaciona com o homem, assim, ela pode sofrer muito, né? Porque ele vai, além de tudo, ele vai saber manipular muito bem para ela se doar ainda mais. Vai sugar tudo que ela tem. Vai sugar tudo, tudo, tudo. Né? Então é um relacionamento complicado. Mas Deméter, uma mulher Deméter, às vezes ela é tão focada no filho também que ela se casa pode se casar com um homem. Não lá muito. Se casar com traste, digamos assim. Porque ela sabe que isso não é importante. O que é importante para ela é o filho. Esse é o grande problema. A mulher Deméter, ela quer tanto filho que inconscientemente ela escolhe o pior homem para se casar, porque é um motivo que ela vai ter socialmente aceito para largar o homem. E a maneira mais rápida dela ter um filho, às vezes. Ela tem um filho rápido, ela larga o cara, porque isso é inconsciente, tá, gente? Só que isso traz questões complicadas para a mulher. Então é importante uma mulher que se veja como Deméter, jovem, que ainda não tem filhos, que ainda não tem um relacionamento, antes de buscar esse relacionamento, principalmente, né, vai buscar um casamento, chamar Hera para si, né? Para saber escolher muito bem o marido. Porque é uma decisão muito importante, né? Como a Marina comentou, a família ela fica mais equilibrada quando tem uma mãe e um pai junto. Um equilíbrio. Né? Então, o ideal seria buscar esse equilíbrio. Então, buscar um bom marido, né? Que vai ser um bom pai, né? Para os filhos. Sim. Que acho que é o terceiro tipo homem de Deméter. Né? Ele existe. Ele existe. Que tem bom. um homem para Deméter. Assim, a Deméter, não adianta, ela vai querer cuidar. Por mais que ela entenda, ela cuide de si mesma, ela traga as outras deusas. Se Deméter é forte na mulher, ela tem que entender que isso é uma característica dela, tá?
tem toda essa Deméter, mas tem algumas que tem mais forte. Então, ela vai usar essa energia sempre da melhor forma e nos relacionamentos também, tá? Então, esse é o melhor homem que vai atrair. Da melhor forma ou de qualquer forma? Da melhor forma. Ela vai ter que entender da melhor forma, né? E o melhor homem, né, para essa energia Deméter, né, é o homem, o paizão, a gente gosta de falar, o homem família, né? O homem família é o homem que vai encantar a Deméter, porque o homem que é aquele homem, o homem para casar, né? O homem casadouro. Olha, inventando agora, homem para casar. Porque ele é diferente da Hera, tá, gente? A Hera, ela é uma mulher que ela quer casar, mas ela não vai escolher tanto homem família, porque o que a Hera quer, eu só vou dar um exemplo, eu só vou diferenciar para entender o tipo do homem família, tá? Porque o que a Hera preza no casamento é um casamento que traga um certo status, que traga uma evolução social, ou algo que ela preze mais. Então, é os dois indo para um determinado ponto. A Deméter, ela não quer focar em algo maior. A Deméter quer ficar ali na família. Quanto mais dela é os filhos. Então ela quer ficar realmente no mundinho ali da família e tô feliz, entendeu? Quanto mais fechadinho nosso mundo tiver aqui, melhor nesse sentido para Deméter. É o oposto. Então o homem que ela vai querer é diferente de uma Hera. Ela vai querer um homem que queira entrar nesse ninho. Então, esse que ela vai fazer. Que é o mais ideal, é um homem que também vai ser um homem cuidador, assim como a Deméter é cuidadora, né? É doadora, né? Então, ela vai... E esse homem também vai querer ser cuidado. Cuidado. Então, a mulher Deméter vai cuidar desse homem, vai cuidar dos filhos, mas ela também vai deixar ele cuidar dela, proteger a família. Que assim, ele é diferente os outros dois, né, que são ruins para Deméter, eles querem ser cuidados também, tá? Só que eles estão eles não estão em equilíbrio, tá? Esses dois homens que a gente falou. O moleque é porque não cresceu mesmo, entendeu? Ele é um eterno moleque, não importa se ele tem 60, 70 anos, ele continua adolescente. Tá? Então ele vai querer uma mãe, não vai querer dar nada em troca, porque o filho, o arquétipo filho é receber sem dar. Ele precisa ser sustentado, filho. A criança, ela recebe, ela não precisa dar nada, entendeu? Só que quando cresce, vira um adulto, né? É diferente. E se esse adulto não sai do filho, né? Ele não tem como construir uma relação saudável. E o outro, o sociopata, ele é uma pessoa realmente perturbada. É realmente um problema já sério, que ele é, caso pensado, ele quer tirar o melhor dos outros, porque ele não tem nada dele, entendeu? Então tá sugando, né? Ele não tem nada para dar. O homem, que é o homem família, ele é um pouco homem filho. Ele tem um pouco daquela característica, só que ele tem essa coisa de querer a mãe, mas ele é homem, ele não é mais moleque. Então ele sabe que ele vai receber dessa Deméter todo o cuidado que ele necessita. Mas ao mesmo tempo ele vai gerar para ela algo, ele vai dar algo para ela, porque ele vai querer cuidar dela também em troca. Vai proteger. Vai proteger. Então ela fica ali com todos, ela alimenta, ela é aquela que vai fazer o almoço, ela alimenta, cuida e ele vai cuidar e ele vai proteger a família. E vai gostar de ser cuidado. Ele quer ser cuidado também. Porque é um homem muito diferente, vamos dizer assim, aquele para Ártemis, né? Que é aquele que vai, sai. Se uma Deméter pega um desses, ela tem um treco, né? Porque ela quer cuidar, a última coisa que ele quer é alguém do lado dele ficando meio que vai se sentir complicado. Então, a gente tem que entender muito bem a nossa energia, né? Quais são as deusas que mais vibram na gente, internamente em nós, para a gente entender as relações que nós fazemos, né? Tanto com o relacionamento amoroso, porque faz parte da vida, precisa existir, é um ponto da vida saudável ter relacionamento amoroso, relacionamentos no trabalho, profissão, toda a nossa vida, todos os setores da nossa vida é importante e precisa ser olhado. E quando a gente entende quais são as deusas que nos regem, né? Quais estão mais fortes,
quais precisam ser olhadas. Como esse trabalho interno, a gente vai ter uma visão melhor dos pontos da nossa vida e as escolhas são melhores. A gente vai entender que às vezes o outro que tá na minha frente, ele não faz bem para mim, porque eu não vibro na energia, aquelas minhas composições de deusas não acessam aquela pessoa, mas para outra pessoa acessa. E aí você entende o diferente, você acaba respeitando o diferente e também colocando na sua vida quem realmente vai entrar na sua sinfonia, né? Quando eu falei da Sinfonia das Deusas. E como se conectar com a energia de Deméter? Deméter, é verdade, faltou É a esse última detalhe. questão. Tá. Que acho que tá faltando, né? Tá. Primeiro, tudo que você puder fazer para auxiliar o outro, de alguma forma de doação, é uma energia de Deméter, tá? Então, se você, coisa simples, fazer um almoço, sabe? Cozinhar, você está se conectando com a energia de Deméter, o alimento. Acho que o O alimento é muito forte. Tem muita relação com Deméter. E mesmo o cuidar de alguém, por exemplo, cuidar de alguém que está doente, você doar uma parte do seu tempo para cuidar, né, de alguém que está realmente precisando, você se conecta. Claro, igual eu te falei assim, o cuidar todo tem o seu, você não pode se dar sua vida a isso, entendeu? Mas num determinado momento, isso é energia de Deméter. Para ativar principalmente quem não tem muito e quer realmente se conectar com essa energia mãe, ter plantas, tentar cuidar de uma planta, fazer uma planta crescer, né? Você tá fazendo animal de estimação, desde que seja naquela questão de não colocar ele como filho, né? Não, saber que é um animal de estimação, mas carinho, amor, você ter que trocar água, limpar o animal, tudo, Deméter, você tá cuidando, né? Mas principalmente acho que a comida, né? Cozinhar, fazer doces, bolo, enfim, eu acho Isso que tem muito Deméter. a ver com Deméter, porque no mito, né, é arquetípico, né? No mito, quando ela está bem, quando ela está mãe, as plantações, né, a colheita é farta, né, tem muito alimento, muita prosperidade. Quando ela fica triste, para tudo, a vida morre, né? Então, o alimento, o que seria essa prosperidade, né, de Deméter dentro da nossa casa, da nossa microvivência, né? É a nossa cozinha, é o alimento ali que a gente gera diariamente. Então, acho que a melhor meditação de Deméter é a cozinhar. Cozinhar. Trabalhos manuais também, Deméter, é boa, assim, porque você tá criando algo ali, né? Também, né? Você está de cuidar, né? Criando algo, você tem também Deméter. Deméter é uma função muito natural, biológica feminina. Então, ela aparece forte mesmo, né? É natural que ela apareça e precisa aparecer. Tem uma coisa, eu quero até salientar também um detalhe, que é uma coisa que eu vejo até um pouco preocupante, até em alguns casos do feminino, lidado hoje na sociedade, é deixar o papel da Deméter também desvalorizado. Que engraçado, né? Lembra a questão do pêndulo, né? Quando está muito para um lado, depois vai muito para o outro. A gente tem que tomar cuidado com as polaridades da energia, tanto na nossa vida quanto na nossa sociedade. Nós tivemos eras e eras com o arquétipo Deméter como mais valorizado. Aí, para uma das questões de uma liberação, é você, vamos deixar, por exemplo, a vida é só biológica, né? A gente não tem que se preocupar e fica uma coisa assim, o corpo da mulher e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado. Eu entendo algumas questões, eu acho que tudo tem que ser pensado, tá? A gente não pode ser radical em nada, mas a gente tem que entender que existem questões internas que são muito fortes, energias e arquétipos do feminino, que não é só biológico, a gente precisa entender o todo ali e conversar. Então, cada mulher é única e todas nós
precisamos nos autoconhecer e entender como funciona. Por exemplo, uma mulher com Deméter muito forte, vamos dizer assim, um aborto é complicadíssimo para ela. Uma Deméter forte, entender que não vai ter filhos, é complicado para ela, entendeu? Ela precisa ser tratada. E ao mesmo tempo pode haver uma mulher que escolha não ter filho. Não quer dizer que ela está negando o Deméter nela, ela pode entender Deméter de outra forma, num trabalho assistencial, num projeto, até na forma que ela trabalha dentro de uma empresa. Às vezes ela é dona de uma empresa, ela é mais mãe naquela empresa do que uma empresária mais focada como a Atena seria, entendeu? Então, existem formas de lidar com as deusas internas que precisam ser olhadas, precisam ser entendidas, mas nós não podemos cair em radicalismo, tá? Nada que é muito radical na energia é saudável, tá? Sim. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente traz também para o feminino, esse alerta, né? Vamos entender, porque se existe algo de era, se existe uma energia de muito tempo que faz parte do feminino, a gente precisa entender e acolher. Faz parte da gente. Vamos lidar com isso. E gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, ajudar a divulgar o nosso trabalho. Para a gente é muito importante e realmente dá trabalho preparar tudo isso aqui. É muito gostoso, mas a gente gostaria que também mais mulheres ficassem sabendo desse trabalho que a gente está fazendo. Afinal de contas, a gente não faz só para a gente, né? A gente quer acessar o maior número de mulheres possível para ajudar as mulheres a equilibrarem o seu feminino, aceitarem o seu feminino. Gente, às vezes tem mulheres que nem aceitam ser mulher, não gostam de ser mulher, isso é muito triste e a gente quer realmente ajudar as mulheres a se aceitarem, se amarem, né, e se equilibrarem o feminino dentro de si e com isso trazer um equilíbrio para a sociedade, né, porque uma mulher que consegue se equilibrar, ela consegue dar a chance das pessoas que estão ao redor dela também equilibrarem o seu feminino, sejam outras mulheres, seja os homens que estão com ela, seja o filho, o marido,